Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro. Hoje falaremos sobre potenciais de membrana e potenciais de ação. Sempre lembrando, abordamos nosso curso em forma de mapa mental para que você possa melhor assimilar. E nossos mapas mentais estão orientados no sentido horário, sempre começando nessa seguinte configuração. Então, primeiramente, abordaremos a física básica dos potenciais de membrana. Em seguida, medidas do potencial de membrana. Após, abordaremos potencial de repouso de membrana dos neurônios, potencial de ação dos neurônios, propagação do potencial de ação, o platô de alguns potenciais de ação, o metabolismo energético, descargas repetitivas e características especiais dos sinais nos troncos nervosos. Vamos iniciar aqui com nossa física básica. Então, a física básica dos potenciais de membrana são causados pela concentração de íons. Vamos entender isso daqui. Observem que eu tenho uma fibra nervosa aqui para ilustrar melhor a nossa explicação. E sabemos que internamente na célula a concentração de potássio ela é maior do que na externa. Dessa forma, por difusão, o potássio, como ele está mais concentrado aqui no meio interno, tá? Ele tende a sair de dentro da célula para o meio externo. Dessa forma, que está ilustrado aqui por essas setas vermelhas, é o processo de difusão do potássio. Ora, só que ele vai chegar a uma determinada difusão, né? A gente viu que difusão é um movimento através do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Vai chegar a uma saturação, onde não vai continuar mais esse fluxo de potássio de dentro para fora. E há uma força que contrabalanceia essa difusão, que é essa setinha aqui que está representando. Então, essa força que é medida em volts, né, que é a energia potencial que está contrapondo a energia potencial de difusão, que está contrapondo a difusão, ela é medida em 94 milivolts. E o sinal é negativo. Muita gente tem dificuldade com esses sinais aqui. Deixa eu ver se eu consigo explicar de uma forma fácil. Ora, se o potássio é mais concentrado internamente e por difusão ele tende a sair, então o elétron a gente sabe que ele vai do sinal negativo para o positivo, né? Física básica aí. Dessa forma, se ele sai do negativo
para o positivo, tá? Ó, tá aqui. E eu quero determinar o potencial de membrana dessa fibra, por exemplo, eu assumo que o líquido extracelular é a minha referência. Então, eu vou considerar que aqui seja o zero, o líquido extracelular, tá? Então, se eu meço agora com um voltímetro, né, o que é usado para medir esse tipo de energia, e meço minha energia potencial, o sinal vai dar negativo, porque a gente sabe que aqui fora é zero e aqui dentro é um valor negativo, está aqui expresso, justamente por essa migração aqui, de menos para mais, tá? Então, essa diferença aqui foi medida em 94 milivolts e negativo. Por quê? Porque a referência do líquido extracelular é como um potencial, energia potencial de zero, né? E por outra análise também, ora, uma energia, se aqui dentro é negativo, eu teria que ter também uma coisa negativa aqui do lado de fora para repelir, não é isso? Para segurar essa distância entre negativo e negativo, dando energia potencial aqui em menos 94 milivolts, tá? De outro modo, o sódio ele é positivo e ele está mais concentrado no meio extracelular. Então, qual é o caminho por difusão que ele faz? Mesma coisa aqui, ó, seta azul aqui. Ora, se ele vai nesse sentido, ele sai do menos para o mais, do menos para o mais. E agora, se eu quero medir novamente potencial, energia potencial, daqui de dentro da célula, aqui é zero e aqui é positivo. Sabe que a energia potencial é a diferença de tensões, tá? Então, no ponto A e no ponto aqui, ó, no ponto, chama aqui o ponto de B, aqui um ponto de A. Já potencial vai ser tensão no ponto B, que é um número positivo, menos um zero. Então, qual foi o valor encontrado? 61, né? Também pode usar essa analogia aqui. Energia potencial, se aqui fora no líquido extracelular é zero e aqui dentro é um valor positivo, A e B, então vai ser VB menos VA, energia potencial. Dentro aqui é um valor negativo. Qual foi o valor medido? 94, perdão. Então, é assim que esses valores se tornam positivos ou negativos. Então, aqui eu citei o que eu acabei de falar, né? Que o potássio
na face interna é maior, na face externa é menor. O potencial de difusão é a diferença do potencial da parte interna menos a parte externa. Na face interna é encontrado 94 mV para o caso do potássio. No caso do sódio, a concentração fora é alta, dentro é baixa para o sódio e 61 mV foi o valor encontrado positivamente dentro da fibra para bloquear os íons de sódio. Tá? Espero que tenha ficado claro aí essa abordagem inicial. A equação de Nernst descreve a relação potencial de difusão com a diferença de concentração de íons através de uma membrana. Então, esse valor de potencial de difusão é o que opõe à difusão efetiva. Isso é o potencial de Nernst, tá? Ou seja, a força, vou botar aqui a nossa figura, importante o entendimento disso. A força essa força aqui contrária é justamente o potencial de Nernst. Então ele é uma grandeza, a grandeza desse potencial, né? Ela é proporcional à concentração de íons, tanto na fase interna quanto na face interna quanto a face externa. É justamente a razão entre a concentração interna dividido pela concentração externa. Isso aqui é o mais importante dessa equação, tá? Agora, é uma base logarítmica, é uma função logarítmica com esse valor aqui, 61 dividido por z vezes log da concentração interna dividido pela concentração externa. Então, é uma força eletromotriz que se opõe à difusão. Estão entendendo? Esse Z aqui é o valor da carga, né? Por exemplo, o potássio ele tem a carga de mais 1. Então, esse valor aí vai ser mais 1 positivo. Com relação aí depois veio outro estudioso, né, o Goldman, e desenvolveu o potencial de difusão quando a membrana é permeável a vários íons diferentes. Tá? Por que ele desenvolveu essa aqui com vários íons? Porque o Nernst ele só levou em consideração íons univalentes, ou seja, ele estudou íon a íon separadamente. Estudou sódio separadamente, estudou potássio separadamente. Porém, a membrana, não existe só íons univalentes. Por exemplo, no líquido extracelular, nós temos NaCl, as duas moléculas interagindo, por exemplo. Então, por exemplo, aqui, ó,
o Goldman ele fez essas considerações, que é permeável a vários íons. Por exemplo, 3 fatores: polaridade de cargas elétricas de cada íon, permeabilidade da membrana e as concentrações, tá? Então, ele desenvolveu essa fórmula aqui, chegou a esse entendimento, que é basicamente a mesma fórmula lá de Nernst, porém ele equacionou aí vários íons ao invés de calcular um a um. Tá? Tudo isso aí estamos falando de física básica. Vamos agora avançar para as medidas de potencial de membrana. Através de um voltímetro, que é esse equipamento aqui, se mediu um voltímetro altamente aí especializado, né? Que tem uma resistência muito alta, que é para medir qualquer variação sensível de tensão, chegou a esse valor aqui de menos 90 milivolts, tá? Então, já chegamos aqui a uma primeira diferença. Aqui deu menos 90 e anteriormente eu falei em menos 94. Já começa a confundir aí a cabeça aí da rapaziada. Mas tenham calma, tá? Observe, vou explicar isso aí, fiquem tranquilos. Observem que essa medida aqui, né, foi efetuada por esse voltímetro altamente especializado e chegou à conclusão de que a membrana, né, que é um dipolo elétrico. O que é um dipolo elétrico? Vamos considerar como um isolante, tá? Mas na prática é quando ocorre esse tipo de configuração, ó. Só positivo de um lado e negativo do outro, tá? Então isso aqui é um dipolo elétrico, serve como isolante, tá? E observe que o potencial no líquido extracelular, como eu havia mencionado antes, né, lá naquela figura lá no desenho, eu mencionei que o potencial no líquido extracelular é 0 e dentro foi encontrado o valor de menos 90, tá? Então, isso aqui foi um experimento prático e encontrado esse valor, menos 90. Vamos avançando e desenvolver esse valor. O potencial de repouso da membrana dos neurônios. Dentro da fibra mais calibrosas, ele é menos 90. Ele foi medido. Um fator que vai influenciar é o transporte ativo de íons de sódio e cálcio através da membrana, da bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio, ela é uma bomba eletrogênica, né? Por quê? Porque ela retira mais cargas positivas do que coloca para dentro, tá? Então, a bomba de sódio e potássio sai 3 íons de sódio e entram 2 íons de potássio, como está
representado aqui pela seta vermelha, o potássio, e pela seta preta tracejada, o sódio. É uma bomba eletrogênica. Essa bomba eletrogênica vai produzir gradientes, tá? Então, observe, o sódio no meio externo ele é 142, no meio interno 14. Já o potássio no meio externo representa 4, o inverso, no meio interno é 140. Então, os gradientes que ele produz interno, né? Aqui, ó, sódio interno dividido pelo sódio externo dá 0,1. Já o potássio interno pelo potássio externo dá uma razão aí de 35. Né? Significa dizer o quê? No caso aqui do potássio, que ele é 35 vezes maior do que no líquido externo. Já para o caso do potássio, o potássio representa na parte interna 10% do que existe na parte externa. Tá? Isso aqui é importante porque quando eu já falo nessas proporções, nesses gradientes, observe como me remete aqui as fórmulas aqui, ó, concentração interna pela concentração externa, tá? Retomando. Outra característica que vai determinar aí o potencial de repouso, tá? Só um paralelo, o potencial de repouso é quando o nome já diz, já está em repouso, né? E o potencial de ação é o contrário do potencial de repouso, é quando ela muda o sinal. Mas vamos com calma e chegando lá. Outro fator que vai influenciar aqui no potencial de repouso é o vazamento do sódio e potássio através da célula nervosa. Esse vazamento do sódio, ele também pode ser chamado por domínio de duplo poro, canal de potássio ou vazamento de potássio. Tá? Então, canal de potássio, duplo poro, vazamento de potássio. Então, são canais que vão influenciar aí no potencial de repouso, tá? Então tá aqui um canal de vazamento de sódio ou duplo poro, ou vazamento ou canal de potássio simplesmente, tá? Ele é um fator chave para determinar o que? O potencial de repouso. Estou dando definições, mas no final eu vou fazer um fechamento que vocês vão entender todo esse mapa mental. Então, nesse canal de potássio, ele é 100 vezes mais permeável ao potássio do que ao sódio, tá? Por isso que o nome dele é duplo poro, também é conhecido, porque tanto o canal de potássio ele vai vazar potássio quanto sódio. Aí ele tem esse filtro de seletividade aqui, que ele permite que o potássio passe 100 vezes mais do que o sódio, por esse canal de vazamento de potássio. Qual é a origem do potencial de repouso, né? Então, nós vamos sair daquele valor de menos 94 com 61 e vamos para a prática aqui como chegou a esses 90, tá? Então, vamos lá. A contribuição do potencial de repouso da difusão do potássio.
Ora, a proporção da face interna para a externa é de 35. Pela fórmula, tá? É log de... Vou voltar mais uma vez, ó. Veja como esse assunto depende muito dos conceitos anteriores. Tá? Então, da concentração aqui do potássio, eu estou remetendo de novo ao início do assunto, ó, que é aquela fórmula da equação de Nernst. Concentração interna pela externa. Então, vou voltar aqui de novo. O log de 35 é 1,54 vezes menos 61, lá da fórmula, tá me dando aqui menos 94 milivolts. Tá? Já tínhamos conhecimento desse número. A contribuição de difusão do sódio através da membrana nervosa. Já o sódio, mais uma vez, se você fizer a concentração e jogar na fórmula, você vai achar aí um valor de 61 milivolts, log da concentração interna dividido pela concentração externa vezes 61, tá? Log de 10 é 1, por isso que dá 61 volts. Mais uma vez, remetendo lá ao início dessa equação. Tomando a contribuição da bomba de sódio e potássio. Ela vai adicionar menos 4 milivolts, né? Porque é uma bomba eletrogênica, tira 3 sódios e entra com 2 potássios, tá? Essa diferença aí, por sair mais íons positivos, adiciona menos 4, tá? Então, vamos fazer a conta aqui, ó. 61 menos 94 dá menos 86, que é o resultado. Menos 4 da bomba de sódio e potássio, chegamos aí ao valor de menos 90, tá? Então agora você está entendendo o que acontece. Então, fazendo aqui uma recapitulação do que vimos até agora. Na física básica dos potenciais de membrana, entendemos como se produz esses valores de potencial de menos 94 e 61 milivolts através da equação de Nernst. Isso que está relacionada com a proporção da concentração de íons da face interna pela externa. Passamos por um laboratório e medimos na prática quanto se deu esses valores de potencial de membrana. Deu 90. Vimos que o sódio e o potássio, né? Contribuindo com o potássio contribuindo com menos 94, o sódio com mais 61 e a bomba de potássio contribuindo com menos 4 milivolts, chegando a um valor teórico aí de 90 milivolts negativos, que comprova o que foi medido em laboratório. Esse é o primeiro bloco aí dessa nossa aula. Ora, potencial de repouso, vamos para o seu
oposto, potencial de ação dos neurônios. Quando eu falo de potencial de ação, eu estou falando de fibras nervosas e fibras musculares somente, tá? Só ocorre nessas daí. Então, o potencial de ação são rápidas alterações no potencial da membrana. Ele ocorre com alta velocidade, ele vai até a extremidade, né, da onde se iniciou a despolarização, até as extremidades. Então, aqui nesse centro, tá representando aqui o potencial de ação, tá? São rápidas alterações no potencial de membrana, definição. Quais são os estágios do potencial de ação nos neurônios, né? O primeiro estágio, nós vimos aqui que é o estado polarizado. O que é polarizado? O estado negativo dentro e positivo fora. Estado polarizado. Esse é o estado polarizado. Esse aqui é um estado polarizado. Esse aqui é o estado despolarizado. Inversão. Polarizado, então, ele está com menos 90 milivolts. O segundo estágio é o estágio da despolarização. O estágio da despolarização significa o quê? O influxo de sódio imediato que transforma o valor negativo para um valor positivo. Tá? Mais uma vez. Se eu meço daqui de dentro para fora, aqui sendo o meu zero, eu tenho, e considerando o ponto A fora e B dentro, vai ser VB menos VA. Isso aqui vai me dar um valor negativo, estado polarizado. Agora, quando eu despolarizo, eu tenho VB agora é positivo e VA é negativo. E VA é zero, né? Que é o ponto referência. Então, vai dar um valor positivo. Estou voltando bem aqui nesses conceitos porque atrapalha esse monte de sinal. Acredito. Então, despolarização significa trazer o potencial para o valor positivo. Ele está negativo, traz para o positivo. Overshoot. O que é isso? É quando passa rapidamente pelo nível zero. Ele é negativo, valor menos 90. Ele sai de menos 90 e passa pelo nível zero, chegando a valores positivos. Isso ocorre em fibras de maior calibre, tá? Agora, em fibras mais finas, delgadas e neurônios do sistema nervoso central, o potencial ele se aproxima do zero. Ele não ultrapassa, não ocorre o overshoot, tá? Só para
Vou achar uma imagem aqui de overshoot. Que acredito que eu não coloquei. Pronto. Aqui pode ser considerado um overshoot. Ó. Então tá aqui o nível 0. Ele sai rapidamente do valor negativo e passa o 0. Isso aqui vai ser overshoot, tá? Então, eu parei aqui. Potencial overshoot. Ok. O outro estágio seria o estágio da repolarização. Vimos o de repouso, o da despolarização. Agora vamos para ver a repolarização, que é o quê? Sódio entrou para despolarizar, então ele fecha o canal de sódio. Abre agora um canal de potássio. Esse canal de potássio, ele produz uma rápida difusão desse potássio para o exterior, tá? Isso aqui é a repolarização. Ocorrendo isso, reestabelece o potencial de repouso negativo. Não se preocupem, vou fazer ainda uma retomada de todos esses conceitos para a gente fechar como a gente fez naquele primeiro bloco. Os canais de sódio e potássio regulados pela voltagem, né? Esses canais, eles são os fatores responsáveis pela despolarização e pela repolarização. Porém, observe que o canal de sódio, ele é o agente necessário, né, para ocorrer tanto a despolarização quanto a repolarização, tá? O canais de cálcio somente é responsável pela rapidez da repolarização. Ok? Repassando, sódio, ele tanto vai despolarizar quanto repolarizar. Agora, quem dá a velocidade da repolarização é o potássio. Esses dois canais, regulados pela voltagem, atuam de forma adicional com a bomba de sódio e potássio e com os canais de vazamento de potássio e sódio, tá? O duplo poro. Então, observe que como é importante esses íons sódio, potássio, nesses potenciais de ação, potencial de repouso. Nós temos também que entender como ocorre a ativação e a inativação do canal de sódio regulado pela voltagem, tá? Não confundam o canal de sódio com bomba de sódio e potássio. São coisas diferentes. Isso aqui são canais que facilitam a difusão. Agora eles precisam de voltagem para serem abertos ou fechados, somente isso. Observe, a proteína, a comporta de ativação aqui do sódio, ele tem a seguinte configuração. Quando a célula está em repouso, ele, a menos 90, que a gente já bateu bem nesse menos 90 esse tempo inteiro, a comporta aqui
de ativação, ela está fechada, tá? E aqui dentro ela está aberta. Isso não precisa nem decorar, porque é uma coisa óbvia. Se aqui fora é positivo e aqui fora é negativo, e você entende que isso aqui, ela é, ó, isso aqui está repelindo isso daqui, concorda? Positivo, positivo, ó. Isso aqui positivo e aqui dentro está negativo, está atraindo. Então, é óbvio que ele fique dessa maneira. Não teria outra posição para ele ficar. E também é óbvio que a comporta de ativação estaria do lado de fora no líquido extracelular. Tá? Então, se eu tenho aqui fora positivo, para essa parte aqui, agora, se levantar, né? Subir para a entrada do sódio, é óbvio que o potencial tinha que sair de menos 90 e aumentar até 35 milivolts. Ele está aumentando aqui, ó. Quando ele aumenta, significa dizer que ele está tirando a força que estava exercendo aqui dessa positividade. Dessa maneira, ele abre o canal para a entrada. Então, de menos 90 subindo até 35, ele abre, né? Fica totalmente aberto aí. Agora, observem. Estava positivo fora. Abriu, ficou positivo dentro. Tá? E mais negativo fora, tá? Então, é óbvio também que ele repila essa proteína aqui, né? Ele vai repelir essa proteína aqui. Positivo, positivo, ó, fechou. Então, ou seja, tanto o aumento fez abrir, como fez fechar também. Tudo pelo fluxo aí dos íons de sódio. Tá? Outro detalhe que tem que ficar atento é que esse estágio final, ele é demorado, tá? E que a comporta de fora chamamos de ativação e a de dentro chamamos de comporta de inativação. Ativado, estado ativado, tá? Comporta de inativação, comporta de ativação. Ativado é essa configuração aberta e inativado é a configuração fechada. E em repouso, tá? Tem um pause aí, reflita bem sobre essa figura. Então, duas comportas, né? Comporta de ativação e comporta de inativação, que é a interna. A comporta de ativação, a abertura é externa, e a de inativação, a abertura é interna. Tá? Ativação do canal de sódio.
Um detalhe importante é que esse canal de sódio, ele tem uma abertura rápida, abrupta, tá? Quando ele sai de menos 90 e chega a menos 70, de menos 70 a menos 50, quando ele dá esse pequeno salto aí de voltagem, ele já abre esse canal rapidamente e deixando ele no estado ativado, tá? Então daqui, ó, de menos 90, ele já cai, quando ele chegar a menos 70 aqui, ele já passa para esse estado aqui, ativado. Então, ele faz a permeabilidade alta do sódio no estado ativado, aberto, e o fluxo de íons aumenta de 500 a 5.000 vezes aí a entrada de sódio dentro da célula. A inativação do canal de sódio ocorre pelo mesmo aumento de voltagem. Eu acabei explicando aqui nessa figura. O sódio que entra é o mesmo que vai fechar na parte interna, tá? E eu acabei de explicar, certo? Porém, esse processo é lento. Processo lento, isso é muito importante, tá? Processo lento. Essa para inativar é lento. Outra agora vamos ver o canal de potássio regulado pela voltagem. Observe, esses canais regulados por voltagem são importantíssimos para o potencial de membrana. Então tá aqui. Aqui um comparativo aqui dos dois. Observe. Que a menos 90, como está o sódio, e a menos 90 como está o potássio. Os dois estão, né, cerrados aí, fechados. Quando o canal de potássio, né, chega nesse último estágio aqui, que vai trabalhar aqui as duas, o potássio se abre e o sódio aqui se fecha. Agora, observe o seguinte, aqui o sódio está fechando e aqui o canal de potássio está abrindo. Porém, esse canal de potássio vai sair sódio por aqui também, tá? Vimos isso também há pouco. Ó, vou ter até uma seta aqui pra gente voltar lá, ó. Lembra? Isso aqui? Canal de potássio. Canal de potássio, o sódio sai também. Porém, o potássio sai 100 vezes a mais. Tá vendo que as coisas começam a se encaixar agora? Tá? É um assunto que você precisa voltar bastante para fechar. Então, nesse gráfico aqui, ó, essa ativação aqui é lenta, tá? Em repouso ele tá fechado. Então, observe aqui dois gráficos, um em azul e outro em vermelho. Menos 90. Quando abre o sódio, a ativação, a abertura do canal, deixa eu
ampliar essa imagem, pegar essas duas aqui que fica bacana o entendimento. Nessa subida aqui, aqui que fica mais fino. Essa abertura aqui, ele está, ó, menos 90, tá? Quando ele abre nessa subida aqui, significa abertura abrupta. Olha a velocidade, subiu que nem um foguete aqui, ó. Tá? Com uma simples variação, né? Simples, entre aspas. Vamos prosseguir. Senão a gente complica aqui um pouco o raciocínio. Então, tá aqui o processo de ativação. Ora, no processo aqui da inativação, observe que ele há uma queda mais lenta, tá? Para depois chegar ao menos 90 novamente, tá? Por que essa queda lenta do sódio? E por que esse aumento na mesma proporção aqui, ó, do potássio, em azul aqui, ó. Vendo esse X aqui? Por justamente aquilo que eu falei. A ativação aqui do potássio, ela é lenta. A ativação do potássio, ela é, ó, lenta, sobe. Tô indo bem devagar aqui, porque eu sei que é um assunto chato, muita gente pode se confundir, tá? Eu poderia acelerar mais esse assunto, mas toda vez que eu tento explicar isso de uma forma rápida, as pessoas acabam não entendendo. Então, ó, se é uma ativação lenta, isso aqui sobe lento. E em contraponto, isso aqui cai lento. Por quê? Justamente aquela proporção que eu acabei de citar. O canal de potássio sai 100 vezes mais potássio do que sódio. Então, ocorre esse fenômeno aqui. Avançando mais um pouco. Ok, então dessa forma ocorre o que? Uma repolarização acelerada, né? O que é repolarizar? Repolarizar é voltar para menos 90. Então, com a saída como fluxo de potássio do K, né? Ele sai bem rápido, apesar de a abertura da comporta ser lenta, porém, o fluxo que sai por essa comporta de cálcio é muito rápido, tá? Então, ele aí acelera a repolarização. Por isso que o sódio, ele despolariza e polariza. Ok? O potássio acelera. Tá começando a fazer sentido?
Raciocínio nesse esqueminha. Então, outro tópico é um resumo aqui, né? Que é justamente que em repouso, a condutância do potássio. Condutância é o contrário de resistência, tá? Condutância é o que pode passar. Então, em repouso, a condutância do potássio, ele é maior 100 vezes do que o sódio, tá? O potencial de ação do sódio, ele é instantâneo. Ele é 5.000 vezes mais do que o potássio. A razão entre o sódio e o potássio aumenta por 1.000 vezes, né, desde o início do potencial da ação. Tá? Raciocínio também aí nessa informação. Vou acelerar mais um pouco, porque agora são só detalhes assim desse nível, mas o grosso você já está começando a entender. Os papéis dos outros íons no potencial de ação. Isso aqui é bastante importante. Eu sei que já estão andando um pouquinho na aula aí. Se estiver cansado, dê um pause